Olá, gente. Desculpa aí, foi interrompido na nossa gravação, tá? Mas eu vou dar continuidade aqui. Não vou voltar não, tá? Não vou fazer tudo de novo não. Eu vou dar continuidade aqui. Então aqui eu tava começando a falar de empregado, tá? Vamos lá. Empregado tá no artigo 3º da CLT. Considera-se empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste mediante salário. Quais são as características para ser considerado empregado, tá? Para eu ser considerado empregado, eu tenho que ter essas características: não eventualidade ou habitualidade, tá? Subordinação, pessoalidade e onerosidade. E o empregado, ele não corre o risco do negócio, tá? Então vamos lá, vamos começar a falar da não eventualidade. Quando eu falo não eventualidade, gente, eu falo que eu não posso ir a uma vez ou outra, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, que eu vou abordar todos esses requisitos e depois nesse exemplo, a gente vai falando um a um, tá? Eu falei isso, isso é isso, tá? Vamos lá. Digamos que eu contrate a Juliana para trabalhar para mim. E aí eu tenho uma loja e falo assim: Juliana, eu queria que você fosse vendedora na minha loja, tá? De roupa. E aí eu vou pagar 2 salários mais comissão, tá? E o seu horário de trabalho é de segunda a sábado, de 8 às 5, com 1 hora pro almoço. E eu peço, Juliana, a você que tem algumas roupas encalhadas no estoque. E quando você for oferecer as roupas aos clientes, você até pode oferecer a coleção nova, mas eu quero que você dê prioridade a essas roupas que estão encalhadas. Inclusive essas você pode até dar um desconto. Mas eu preciso que essas roupas saiam do estoque, tá, Juliana? E aí, eu contratei a Juliana, ela aceitou a trabalhar pra mim de segunda a sábado, tá? Segunda a sábado, de 8 às 5. E aí, durante a semana, Juliana trabalhando, chega na quarta-feira e fala assim: ai, não tô afim de trabalhar, não vou trabalhar. A Juliana pode fazer isso? Não. Ela não pode fazer isso. Lembre-se que a contratação dela é de segunda a sábado. Ou seja, é algo habitual que ela vá todos os dias. Nesse caso, nessa contratação de trabalho, ela tem que ir de segunda a sábado. Ela não pode, eu não tô afim de hoje, eu não vou. Não pode fazer isso. Quando eu contratei a Juliana, eu contratei porque ela era uma ótima vendedora, ela é comunicativa, ela é carismática e ela já tinha uma experiência boa nesse ramo, tá? Então a Juliana, ela não pode acordar e falar assim: eu não quero ir trabalhar hoje, eu não vou. Por quê? Porque não é eventual, é habitual, ela tem que ir todos os dias, tá? Isso seria o que? A não eventualidade, a habitualidade. É algo que você faça habitual, é algo que você faça o que você contratou com aquela pessoa. Se eu contratei a Juliana para trabalhar para mim de segunda a sábado, eu tenho que cumprir aquele horário, tá? Se eu não conseguir cumprir aquele horário, então a Juliana não tá com o compromisso dela de habitualidade, de trabalhar para mim aqueles dias que foram contratados, tá? Habitual é aquilo que você faz todos os dias, é aquilo que você faz na contratação. Se eu contratei segunda, quarta, sexta, eu tenho que ir aqueles dias, tá? Então a não eventualidade é algo que é habitual. Eu tenho que ir os dias que eu contratei com o empregador. Eu, empregado, eu tenho que ir os dias que eu contratei com o empregador. Eu não posso o dia que eu quero e acabou, tá? Isso aí seria não eventualidade e habitualidade, tá? Saindo disso, nós vamos entrar na pessoalidade. Quando eu contratei a Juliana porque ela é uma pessoa inteligente, carismática, fala bem, é agradável com os clientes e ela já tem uma experiência boa nesse ramo. Eu contratei a pessoa da Juliana pelas características dela e contratei a Juliana também pela parte profissional dela. A Juliana tá trabalhando durante a semana pra mim. Aí fala assim: hoje eu não tô afim de ir não.
Vou mandar minha prima. Juliana pode fazer isso? Não. Eu não contratei a prima da Juliana. Eu contratei a Juliana. Então, daí decorre a pessoalidade. Quando você contrata a pessoa, você contrata a pessoa do empregado. Eu contratei a Juliana pelas características pessoais dela. Eu contratei a Juliana pelas características pessoais e profissionais. Ela não pode, não, eu vou mandar minha prima, eu vou mandar minha tia. Não, não pode. Por quê? Porque eu não contratei essa pessoa que ela vai mandar. Eu contratei a Juliana, tá? Isso aí seria a pessoalidade, quando você contrata a pessoa. Saindo da pessoalidade, nós vamos entrar na subordinação, tá? O que seria subordinação? Quando eu falei assim, Juliana, eu quero que você venda, né, as roupas, mas eu quero que você venda primeiro as roupas que estão encalhadas no estoque. E nessas roupas você pode até dar um desconto, Juliana. Eu dei uma ordem a Juliana. Eu falei assim, Juliana, eu quero que você venda as roupas da minha loja, mas eu quero que você dê prioridade a essas roupas que estão encalhadas. É uma ordem. A Juliana é subordinada a mim. Na verdade, ela vai fazer o que eu estou mandando. Tá? Isso aí decorre da subordinação. O que seria a onerosidade? Onerosidade é quando eu contratei a Juliana, eu falei assim, Juliana, você vai trabalhar pra mim, segunda a sábado, vai vender roupa, vai fazer isso. Dei as ordens a Juliana e eu falei assim, eu vou te pagar 2 salários mais a comissão. A onerosidade é a contraprestação. A Juliana vai me prestar o serviço, mas eu tenho que pagar o salário à Juliana, tá? Isso aí seria a onerosidade. E eu não falei também em que o empregado ele não corre o risco do negócio, tá? Como assim? Eu falei empregador, que o empregador ele corre o risco do negócio. O empregador é aquele que fale. Lembra? O empregador é aquele que fale. Se o negócio dele vai mal, se a Juliana vender mal na minha loja, quem vai falir sou eu. Porque eu vou ter que pagar os direitos da Juliana, eu vou ter que pagar a rescisão contratual dela, eu vou ter que pagar férias, 13º, saldo de salário, aviso prévio, a multa dos 40% do FGTS. Então, se a Juliana vender mal, se a Juliana trabalhar mal na minha loja, quem fale? É a Juliana? Não. A Juliana vai receber os direitos dela da rescisão contratual. Os direitos dela trabalhista. Quem vai falir vai ser o empregador. Então, o empregado, ele não corre o risco do negócio. Eu vou dar um exemplo. Hoje em dia, existe algumas contratações sobre porcentagem, né? Isso geralmente ocorre em salões de beleza, tá? Como funciona? Eu tenho um salão, eu contrato a manicure para trabalhar no meu salão, eu falo, olha, você quer vir fazer uma parceria comigo? Você quer vir fazer uma parceria comigo? Eu abro de segunda a sábado, ou sei lá, de terça a sábado, de terça a domingo. E aí, como é que vai ser a nossa parceria? Todo cliente seu, que você for fazer unha, você vai me dar 30%. Tá? E aí, eu contratei essa pessoa? Não. Por quê? Porque se ela não trabalhar, ela também não vai receber salário. Tá? Então, a manicure, quando ela faz essa parceria com o salão, ela corre o risco do negócio. Porque se ela não trabalhar, ela vai ter dinheiro? Não, não vai ter dinheiro. No caso do empregado, não funciona dessa forma. O empregado, independente se o empregador vai falir, se não vai falir, ele vai ter que receber os direitos dele trabalhista. Até mesmo na falência. Digamos que a empresa abre falência, digamos que o empregador abre falência dizendo assim, e agora, não tenho condições de pagar, vou abrir falência. O empregado, ele vai entrar lá na fila do recebimento da rescisão contratual dele, dos direitos trabalhistas dele. Então, o empregado, ele não corre o risco do negócio, tá? Saindo de empregado, empregador e as características, vocês entenderam, né, gente? Qualquer dúvida, vocês têm o meu WhatsApp, tá? E vocês me passam um e-mail.
Eu demoro a responder, mas eu respondo, tá? Nós vamos entrar agora em contrato de trabalho. O que eu falei de contrato de trabalho na sala? Eu falei do contrato tácito ou expresso. O que seria o contrato tácito ou expresso? O contrato tácito é aquele que te deixa dúvida na contratação, tá? O contrato expresso é aquele que você não tem nenhuma margem de dúvida que você contratou. Então, o contrato expresso é aquele que não te deixa dúvida. Vou dar um exemplo. Contratei a Juliana para trabalhar para mim. Contratei ela, não ficou dúvidas que eu a contratei. Agora eu vou te dar outro exemplo, tá? Eu tenho uma casa e eu contrato a Juliana como empregada doméstica da minha casa. E aí a Juliana tem um namorado chamado Ricardo. E Ricardo vai todos os dias lá onde a Juliana trabalha, na minha casa. E aí pro Ricardo não ficar sem fazer nada, ele começa a fazer as coisas lá na minha casa. Começa a ajeitar o jardim, né, varrer o quintal, limpar a piscina. E aí eu vendo aquilo assim, eu falo assim, pô, caramba, legal, cara, ele tá fazendo isso. E aí eu pergunto, Juliana, quem é esse moço aí que vem aqui? Esse que é meu namorado, tá, não sei o quê. Aí eu começo a gostar do que ele tá fazendo, né, limpar o jardim e falar assim, o Ricardo, se eu comprar algumas sementes, você pode plantar pra mim? Aí ele fala, claro que planto. Aí ele vai, eu compro as sementes, dou a ele e ele faz a plantação. Aí ele plantou e tal, e aí eu faço o quê? Dou um trocado a ele. E aí, só que o Ricardo tá lá todos os dias, então todos os dias o Ricardo tá fazendo alguma coisa diferente. Tá limpando a piscina, aí eu falo, Ricardo, eu vou dar uma festa aqui no sábado, teria como você limpar a piscina e ficar após a festa, só pra você poder organizar aqui o quintal, pra não ficar sujo, não ficar tudo espalhado, após o evento? Ricardo fala, não, pode deixar, faço sim. E aí o Ricardo faz, e aí eu vou, dou um trocado pro Ricardo. E assim sucessivamente, eu vou pedindo coisas, pedir pra lavar carro, pedir pra limpar o quintal, peço pra plantar, peço pra podar planta, e aí eu vou pedindo o Ricardo, e o Ricardo vai fazendo. Eu sempre vou dando um trocado pro Ricardo. O Ricardo, ele vai todos os dias você tem sempre algo pra fazer, porque numa casa grande, né, digamos que tem um casão, né, gente, eu não vou ter uma casinha assim, pequena, tem um casarão, tal, com quintal, jardim, piscina, várias piscinas, tem tudo. Então o Ricardo, ele tem várias coisas pra fazer durante o dia, tá? E aí, eu contratei o Ricardo? Não. Mas as circunstâncias. Por quê? O Ricardo tá lá todos os dias? Tá. A habitualidade. Eu dou ordens pro Ricardo? Dou ordens pro Ricardo. Eu pago o Ricardo, do salário pro Ricardo? Do salário pro Ricardo. Então, gente, ele começa a ter as características de empregado. Daí que ocorre o contrato tácito. É um contrato que você, na verdade, não contratou, mas as circunstâncias ocorreu-se aquela contratação trabalhista. Então, no contrato tácito, há uma margem de dúvida na contratação. Mas as circunstâncias levam à contratação, tá? E no contrato expresso, não. O contrato de trabalho, ele está descrito no artigo 442 da CLT. Eu comecei a falar de contrato de trabalho e esqueci de ler o artigo, tá, gente? Vocês me desculpem. O contrato de trabalho, ó, artigo 442 da CLT. O contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Ou seja, é o acordo tácito ou expresso. O tácito é aquele que te deixa margem de dúvida se você contratou. Mas as circunstâncias levam à contratação. O expresso não. O expresso não tem dúvida. Quando eu contratei a Juliana, eu deixei dúvida na contratação? Não. Então não tem nenhuma margem de dúvida. E quando você contrata
né? Tem um artigo aqui, 442A, que fala assim, ó, para fins de contratação, o empregador não poderá exigir do candidato a emprego comprovação de exigência prévia por tempo superior a 6 meses. Quando eu contratei a Juliana lá para trabalhar para mim na loja, eu não posso exigir da Juliana que ela tenha experiência mais de 6 meses naquela, né, a experiência de venda. Ela não pode ter, eu não posso exigir uma experiência mais de 6 meses. Por quê? Porque a lei me pede que exija do candidato uma experiência até 6 meses. Eu não posso exigir uma experiência superior a 6 meses, tá? Isso está no artigo 442A. Saindo do artigo 442A, nós vamos entrar no artigo 443 da CLT. O 443 fala assim, vou ler, tá? Vocês me acompanham aí, juntinho aí na CLT de vocês. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácito ou expressamente, que a gente já viu lá no 442, verbalmente ou por escrito. Quando eu contratei a Juliana, falei, Juliana, vai trabalhar pra mim e tal, segunda e sexta, vou pagar isso e tal. Quando eu contratei a Juliana, eu pedi pra ela assinar algum contrato? Não. Então não é válida essa contratação? Não, é válida. Segundo o artigo 443, eu posso contratar tanto verbalmente ou por escrito. Então, quando eu contratei a Juliana, eu contratei ela verbalmente. Eu não pedi para ela assinar nenhum tipo de contrato, não falei das cláusulas contratuais, não falei nada disso. Eu contratei a Juliana verbalmente. Professora, mas existem empresas que contratam e não assinam a carteira, não tem nada, não assina nada, professora. E aí, como é que o empregado vai requerer o seu direito? Isso foi a pergunta na sala de aula, se eu não me engano, né? Que tinha um menino lá que trabalhava sem carteira assinada, sem nada. E eu falei assim, ó, quando você é contratado e você não tem a carteira assinada, como você comprova? Por testemunhas. Você comprova por testemunhas. Gente, quando você trabalha numa casa, a pessoa vê você entrando e saindo daquela casa todos os dias. Se você trabalhar numa loja, você vai ter clientes que vão lá, sabe, toda semana comprar com você. Não deixa de ser uma testemunha. Então você vai ter testemunhas para poder comprovar que trabalhou para aquela pessoa, tá? Então não fique com receio. Então a contratação verbal é quando você não deixa dúvida que você contratou aquela pessoa verbalmente. Agora, o que seria uma contratação escrita? Fiz um contrato, elaborei um contrato, descrevi as cláusulas contratuais e falei assim, Juliana, eu queria que você trabalhasse para mim e aqui estão as cláusulas contratuais. Dá um exemplo aqui, ó. Aqui estão as cláusulas contratuais. Esse aqui é o roteiro, tá, gente? Que eu fiz, do que eu tenho que falar, mais ou menos. E aqui estão as cláusulas... Desculpa. E aqui estão as cláusulas contratuais. E aí, você lê aqui, vê se você aceita as cláusulas contratuais pra gente poder assinar o contrato. Isso é um contrato escrito. E aí eu assino a carteira da Juliana, tá? Ou também não assino a carteira. Eu só faço o contrato e não assino a carteira. Também é errado? É errado. Mas muitas empresas fazem. Então não quer dizer assim, professor, então eu não tenho nenhum direito. Tem os direitos normais, tem os direitos trabalhistas, tá? Então vamos lá, vamos continuar lendo o artigo 443 da CLT. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácito ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, tá? Então, o prazo ele pode ser determinado ou indeterminado. O prazo indeterminado, professora, o que seria um prazo indeterminado? É aquele contrato que não há data estipulada para acabar. Esse contrato é um contrato determinado. Desculpa. Embolei tudo aqui, desculpa. O contrato indeterminado é aquele contrato que não tem data para acabar, tá? Diferente do contrato determinado. O contrato determinado,
Eles são para atividades temporárias e transitórias. E ele tem prazo para acabar. Eu vou te dar um exemplo. O contrato de experiência, ele é um contrato determinado. Sabe por quê? Porque ele tem prazo para acabar. O contrato de experiência, ele é válido somente por 90 dias. 90 dias. Gente, 90 dias não são 3 meses. Lembre-se disso, que 90 dias não são 3 meses. Porque nem todo mês são de 30 dias. Tem mês com 31 dias, tem mês com 28 dias. Então, o contrato de experiência, ele é um contrato de 90 dias. Ele pode ser prorrogado dentro do limite do prazo de 90 dias. Geralmente as pessoas contratam por 45 e prorrogam-se por mais 45 dias, tá? Então, é um contrato determinado? O contrato de experiência é um contrato determinado. Professora, mas eu trabalhei numa empresa que nem me contratou por experiência. Não tem problema. Não tem problema. Professora, falando mais desse contrato determinado. O contrato determinado, ele tem um prazo de 2 anos. A duração do contrato determinado são de 2 anos, tá? Mas antes de falar do prazo, eu vou falar do parágrafo 1º do artigo 443. E eu vou ler agora para poder explicar para vocês, tá? Parágrafo 1º do artigo 443 da CLT. Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo pré-fixado ou da execução de serviços especificados, ou ainda da realização de certos acontecimentos, suscetível à previsão aproximada. Quando a gente fala de contrato determinado, a gente fala de contratos também temporários. O que seriam os contratos temporários? São os contratos em que você contrata em época de Páscoa, Natal, Carnaval. Esses são contratos temporários, são contratos determinados. Por quê? Porque tem prazo para acabar. Acabou aquela época ali, você vai mandar embora a pessoa, tá? Mas o contrato, e o parágrafo 2º, rapidinho, parágrafo 2º, só dando continuidade, tá? O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. Ou seja, a transitoriedade daquele serviço tem que justificar aquele tipo de contratação, tá? Eu vou contratar na Páscoa. Então as empresas de chocolates, né, agora vem a Páscoa, né, gente? Vocês podem também mandar um ovo de Páscoa pra mim, tá? Brincadeira. As fábricas de chocolates, elas contratam para poder produzir a demanda maior na época de Páscoa, porque é a época que vende mais chocolate, tá? E aí esse tipo de contrato, professor, é um contrato temporário. Por quê? Porque há uma transitoriedade daquele período ali. É transitório, não vai durar o ano todo, não vai durar para sempre. Por quê? Porque são certos acontecimentos, tá? A linha B, eu falei da letra A, agora eu falo da letra B. As atividades empresariais de caráter transitório, né? Às vezes você é contratado para trabalhar para uma empresa onde que ela vai ficar aqui a época da Copa. Não fica aquele tempo aqui, então as pessoas são contratadas também em caráter transitórios. Esses também é um outro exemplo de contrato determinado, tá? Também eu posso contratar por contrato determinado para certas obras, entendeu? Certas obras que tem a duração, entendeu, baixa. Não é uma obra que é obra de igreja, né, que nunca termina. Mas para certas obras, tá? É um contrato também determinado que você pode contratar. O contrato de experiência também é um tipo de contrato determinado, como eu já tinha falado, ele também tem um prazo estipulado para acabar, tá? Saindo do artigo 443 da CLT,
nós vamos entrar no artigo 445. Vou ler para vocês. O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, observada a regra do artigo 451. Ou seja, o contrato de trabalho ele não pode extrapolar o prazo de 2 anos, segundo o artigo 445. Mas ele tem que respeitar a regra do artigo 451. Vamos lá no artigo 451? Olha aí, vamos comigo, hein? O que fala o artigo 451? O contrato de trabalho por prazo determinado, que tácito ou expressamente for prorrogado mais de uma única vez, passará a vigorar sem determinação de prazo. Ou seja, se eu prorrogar o contrato de trabalho, se eu prorrogar o contrato de trabalho determinado por mais de uma vez, esse contrato de trabalho determinado, ele vai ficar indeterminado, segundo o artigo 451. Por quê? Porque passará a vigorar sem determinação de prazo se eu prorrogar mais de uma vez. Eu tenho um prazo de 2 anos de contrato determinado, tá? Eu só posso prorrogar uma única vez dentro do prazo de 2 anos. Se eu prorrogar mais de uma vez, esse contrato se torna indeterminado, tá? Ele se torna indeterminado. Então, eu não posso prorrogar mais de uma vez o contrato de trabalho determinado. Digamos que eu contrato a Juliana para trabalhar para mim por 1 ano, né? Digamos que estão aqui num contrato em que eu vou permanecer, a minha empresa vai permanecer aqui 1 ano. Eu contrato a Juliana por contrato determinado por 1 ano. Aí a Juliana vem trabalhar para mim. Pode ser serviços específicos também, tá? E aí a Juliana está trabalhando para mim por 1 ano. Chega no final de 1 ano, a minha empresa, ela vai ficar aqui por mais 1 ano, 12 meses. E aí o que eu faço? Eu prorrogo o contrato da Juliana, tá? E aí eu prorrogo o contrato da Juliana, prorroguei o contrato da Juliana. Aí no final desses 12 meses, se eu continuar aqui, o contrato da Juliana não vai ser um contrato determinado. Vai se tornar um contrato indeterminado, tá? Então, eu só posso prorrogar uma única vez dentro do prazo de 2 anos. Professora, então você não pode prorrogar 2, 3... Não posso. Só uma única vez dentro do prazo de 2 anos. Professora, mas ela falou que existem contratos temporários. Existem contratos temporários que são caracterizados contrato determinado. Por quê? Porque esses contratos têm prazo estipulado para acabar. E quando você contrata por contrato determinado, tá? Além do prazo estipulado para acabar, também você perde alguns direitos, tá? O empregador deixa de pagar alguns direitos. Como assim, professora, deixa de pagar alguns direitos? Então a gente vai ficar fragilizado com a contratação. O que ocorre? Quando você tem um contrato de trabalho determinado, você já sabe quando vai acabar. Então você não recebe o aviso prévio, o que dá direito ao aviso prévio no contrato indeterminado. Por quê? Porque o contrato indeterminado, ele não há prazo estipulado para acabar. E aí, quando você é mandado embora, você é pego de surpresa. E aí você fica como? Caramba, e agora? Como é que eu vou arrumar um outro trabalho? Então, o aviso prévio é um aviso ao qual o empregador ou o empregado dá a ambos. O empregador dá ao empregado quando ele quer mandar ele embora, e o empregado dá ao empregador quando ele quer ir embora da empresa. Tá? Ele dá esse aviso prévio para que o empregado, no caso do empregador para o empregado procure um outro trabalho, né? E consiga nesse prazo. E para o empregador consiga um outro empregado para colocar no lugar daquele empregado que quer sair da empresa. Então, no contrato determinado, não há essa possibilidade de aviso prévio.
Sabe por quê? Porque tanto o empregador quanto o empregado, eles já sabem o prazo que vai acabar aquele contrato. Então não há que se falar de aviso prévio. E o que se ocorre também? O que perde também a pessoa no contrato determinado? Ela perde a multa dos 40% do FGTS. Porque a multa dos 40% é como se fosse uma indenização, né? Que quando você é mandado embora sem justa causa, é uma indenização que você está ganhando para que você consiga, né? Ficar, se você não conseguir um trabalho, ficar ali um tempo sem trabalhar, conseguindo pagar as contas. Mas então, no contrato determinado, a pessoa também não recebe os 40% do aviso prévio, essa indenização dos 40% do aviso prévio, tá? Porque, na verdade, ela já sabe quando vai acabar e não precisa suprir essa necessidade. Por quê? Porque já sabe o rompimento naquela data, então ela já vai o quê? Ela vai começar, antes de acabar o contrato, já procurar um novo trabalho, tá? Eu acho que a gente falou todas as coisas importantes em relação a contrato de trabalho. Falamos do contrato tácito expresso, contrato verbal e por escrito, determinado e indeterminado. Indeterminado é a regra, é aquilo que geralmente as pessoas contratam, tá? O determinado são contratos transitórios e temporários, tá? Para poder você contratar por meio desse tipo de contrato. Falamos das formalidades do contrato determinado, que é de 2 anos, existe o contrato de experiência, que é de 90 dias, que ele tem prazo, só pode ser prorrogado uma única vez, senão ele se torna indeterminado. Ah, tem uma outra coisa, também no contrato de trabalho determinado. Digamos que eu contratei a Juliana para trabalhar para mim. Aí minha empresa foi embora 1 ano, trabalho aqui, né, voltando aquele exemplo. E a minha empresa foi embora 1 ano, aí acabou meu contrato com a Juliana. Aí eu volto. Menos de 2 meses, eu volto para aqui. Aí eu contrato a Juliana. Eu vou poder contratar a Juliana por contrato determinado? Não. Não vou poder. O artigo 452 fala assim, ó. Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses a outro contrato por prazo determinado. Ou seja, eu não vou poder contratar a Juliana para trabalhar se ela ficou 1 ano trabalhando para mim e menos de 6 meses. Ou seja, se ela ficou 2 anos, eu não posso contratar a Juliana de novo por contrato determinado sem um lapso temporal de 6 meses. Então, para eu contratar a Juliana para trabalhar por contrato determinado de novo, eu tenho que esperar um lapso temporal de 6 meses. Professora, agora deixa eu te fazer uma pergunta. E essas pessoas que trabalham no Natal, que trabalham na Páscoa, que... Então... Aí fala assim no artigo, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. Digamos que eu contratei a Juliana, não falo agora de 12 meses, não falo de 2 anos, tá? Digamos que eu contratei a Juliana para trabalhar para mim na época do Natal. Contratei a Juliana. Juliana trabalhou para mim na época do Natal. Um contrato temporário. E aí, na época da Páscoa, eu contrato ela porque eu tô vendendo muitas fantasias. Digamos que eu sou uma loja que vende fantasias. Eu tô vendendo muitas fantasias de coelhinho, tal, de cenoura, na Páscoa. Eu posso? Posso. Professora, mas a senhora acabou de falar que menos de 6 meses. Mas aí eu entro no salvo do artigo 452. Salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos, tá? Então eu entro nessa exceção aqui. Então, gente, a gente vai ficando aqui. Agora, quando eu retornar com vocês, eu já vou implementar uma matéria nova, que a gente não deu, e essa só foi uma revisão, tá? E aí eu vou implementar uma matéria nova pra gente dar continuidade à nossa aula, tá? Peço a vocês que estudem, que vejam os vídeos, que prestem atenção. Qualquer dúvida vocês me comuniquem, tá? E eu também vou mandar um resumo de contrato de trabalho. Eu já mandei um resumo de empregado e empregador e vou mandar também um resuminho de contrato de trabalho e assim de toda a aula que eu for falar com vocês, tá? Então um beijo pra vocês e até a próxima, tá? Tchauzinho!